Você falou que mais ou menos em média demoram 20 minutos a vistoria. Aham. Chega na vistoria, baixa um olho, que é o primeiro que olha? O avaliador. Boa. Primeira coisa, identificação do imóvel. Se preocupe no primeiro momento com a devida identificação do imóvel, muito cuidado com as casas geminadas. É muito fácil errar vistoria nas casas geminadas. Não confie quando alguém te acompanha e fala, é essa aqui! Tipo o construtor, ou que seja o corretor, o pessoal que tá te acompanhando, às vezes até o dono da casa, gente. Já teve gente que comprou a casa do lado errado. E já teve gente que não... Eu peguei um caso, na verdade, para revisar de uma situação que tinha acontecido dessa forma, né? Esses tempos atrás. E me lembro que o engenheiro até, que tinha sido credenciado, até me ligou e falou, Vi, foi algo errado que aconteceu há alguns meses, não me lembro se era meses ou um ano atrás, e eu vistoriei a casa errada. E o que acontece é que o cliente está morando na casa que não é dele. Né? E vai pro judicial, é super sério isso. Super sério. E aí é onde também gera demanda lá no judicial pro pessoal de avaliação também. Qual tinha sido especificamente o problema? Olha, se eu não me engano, a gente fez uma análise para encaminhar, mas se eu não me engano tinha sido... Tava tudo errado. Na verdade, assim, a numeração que estava pregada na casa estava invertida. E além da numeração invertida, eles colaram a numeração invertida porque o cartório errou na certidão. Então a certidão também estava com alguns dados invertidos. Mas o problema começou pelo cartório? Começou no cartório. Tava tudo errado realmente. Começou no cartório, a pessoa colou o número errado, a pessoa vistoriou, aí mostrou a casa errada, vistoriou a casa errada, fez o laudo da casa errada. Então, foi um efeito dominó, assim. Nesse caso, o problema não foi tão grave, porque quem estava morando na casa e quem estava comprando a nova casa, porque o problema foi detectado no ato da compra da casa do lado, que percebeu, mas eu tô comprando essa casa, mas a casa já tá vendida. Então, assim, teve algo nesse sentido. A minha análise para ele só foi análise técnica. Mas, a grande problema... Nesse caso, a grande solução é que os interessados estavam querendo resolver. Mas e se não? E se um deles fala, eu não vou sair daqui, ou quer brigar? O que seria querer resolver? Eu digo que eles estão querendo resolver. Uhum. Nesse caso, as documentações eles iriam pagar para ser trocadas, ia ter nova vistoria, eles tiveram um custo, por exemplo. Mas eles iam mudar de casa, iam trocar? Então, o processo dali para frente eu não tive acesso. Eu tive acesso como abriram uma ordem de serviço para mim, que poderia ser para algum credenciado que não foi quem realizou aquela vistoria invertida. Abriram a ordem de serviço, eu fiz a ordem de serviço para dar o parecer técnico ali de qual eram as casas certas e de quanto valia. Porque eu precisava dizer para o órgão, para a Caixa, no caso, esse era um imóvel da Caixa, eu precisava dizer o seguinte, essa casa vale tanto e essa casa que eu estou avaliando aqui, estando de fora desse processo, vale tanto. Então, eles vão ter problemas em, vamos dizer, negociar? Não, porque os imóveis eles tinham valores semelhantes. Beleza, era uma coisa assim de R$4.000, que eu não sei como foi resolvida entre eles, a diferença de um imóvel para o outro, porque um já estava habitado. Então tinha uma leve depreciação, o outro não. Então teve isso. Mas você imagina se, por exemplo, acontece isso e por algum motivo o imóvel que já está habitado está degradado, já está depreciado. E aí, por algum motivo, tem uma discrepância muito grande de valores entre um e outro. Aí daria uma questão mais séria, porque os valores não estão alinhados, como é que eles iam lidar com a parte financeira, burocrática e tal. Porque aí envolve projeto arquitetônico, envolve a planta de locação, envolve a matrícula no cartório, a certidão de numeração predial, envolve uma série de documentos. E ele assinou contrato na agência. Então, assim, o que é a moral da história? É ficar muito atento. Primeira coisa, na hora de chegar numa vistoria, é se atentar à identificação predial? Sim, sim. Mas não só isso. Não se engane pelo número, porque ele pode estar colado na casa errada. Ele pode estar colado errado.
Às vezes o que está errado é a letra da frente, tem lá 625A e 625B. Às vezes inverteram o A e o B. Então, o que você precisa? Tem em mãos, você precisa levar para a vistoria os documentos daquele imóvel, matrícula, ver se tem a numeração predial averbada na matrícula. Se não tiver, você pode pedir para encaminhar para o seu e-mail a certidão de numeração predial emitida pela Prefeitura Municipal, que vai te resguardar. E você tem documentos para falar, opa, assim, não fiz a casa errada, eu fiz com base nos documentos que eu tenho em mãos. Qualquer divergência entre um documento e outro, fica de olho, porque pode ser um sinal de alguma incompatibilidade no processo. E depois, de alguma forma, quem acaba tendo que ficar, poxa, fez a casa errada, fica bem ruim pro avaliador.